Olá, eu sou Shirley, advogada, e volto mais uma vez para conversar com vocês sobre as mudanças promovidas pela Lei 13.954 de 2019 na legislação militar. Hoje o assunto que eu escolhi para a gente conversar gera muita discussão no meio jurídico e também no interior da caserna. Eu estou me referindo à natureza jurídica do vínculo entre o militar e as Forças Armadas, se militar de carreira ou militar temporário. O artigo 2º da Lei 13.954 de 19 promove uma série de mudanças no Estatuto dos Militares, começando pelo artigo 3º, que trata da composição das Forças Armadas. E é no inciso 2º deste artigo 3º que nós temos pela primeira vez expressamente previsto no texto do Estatuto dos Militares a figura do militar temporário voluntário. A mudança aqui se presta apenas a trazer para o texto da lei algo que já vinha sendo praticado ao longo dos anos nas Forças Armadas, que é a convocação de pessoas que tenham interesse em prestar o serviço militar por determinado período de tempo após aprovação em um processo seletivo. Aqui eu vou fazer menção ao vídeo número 6, no qual nós ressaltamos que a Lei 13.954 de 19, ao promover mudanças no Decreto 667 de 69, que dispõe sobre as polícias no âmbito dos estados, autorizou a figura do militar estadual temporário. Quando eu disse que muito se discutia a esse respeito, eu me refiro ao fato de inexistir até a edição da Lei 13.954 de 2019 previsão expressa legal, previsão legal expressa a tratar da figura do militar temporário voluntário. Por isso era aplicado a essa categoria, por analogia, as disposições constantes na Lei do Serviço Militar Obrigatório, inclusive aquela estabelecida no artigo 5º dessa lei, que preceitua que o serviço militar obrigatório tem início no dia 1º de janeiro do ano em que o cidadão completa 18 anos, se encerra, a obrigação cessa no dia 31 de dezembro do ano em que o cidadão completa 45 anos de idade. Então, diante dessa inexistência de lei específica, começou-se a balizar a permanência do militar temporário voluntário com base neste artigo 5º, mesmo antes de haver previsão expressa em edital de convocação tratando dessa permanência. Os editais estabeleciam que a convocação se prestava para a contratação inicial de período de 12 meses, podendo sofrer sucessivas prorrogações de tempo limitado a 8 anos. Mas no início desse tipo de convocação não havia expressamente estabelecido no edital essa limitação etária, embora as forças tenham praticado esse conceito, pelo que muitas pessoas ingressaram com demandas judiciais questionando a validade desse critério etário como limitador de permanência no serviço ativo. Essas demandas foram sustentadas, inclusive, em razão do estabelecido na súmula 683 do STF, que diz que só é considerado constitucional a limitação com base em critério etário se essa idade estiver diretamente relacionada à natureza do cargo que se pretende exercer. Nesse sentido, foi se solidificando jurisprudência, inclusive no STJ, que estabeleceu que, para ser legítimo, o critério etário deveria ser previsto em edital, em lei e estar relacionado à natureza jurídica do cargo que se pretendia exercer. Então, nesse contexto, muito se questionou a respeito dessa permanência, com algumas demandas julgadas procedentes, outras recebendo indeferimento, até que agora, com o advento da Lei 13.954 de 19, nós temos expressamente estabelecido na Lei 4.375 de 69, que coincidentemente é a Lei do Serviço Militar Obrigatório, no seu artigo 27, as questões aptas a reger o vínculo, a reger os direitos, a reger a limitação do militar temporário voluntário. A primeira inclusão que a Lei 13.954 de 2019 promoveu na 4.375/69, que é a Lei de Serviço Militar Obrigatório,
no artigo 1º, estabelece que a forma de ingresso do militar temporário voluntário jamais se prestará ao preenchimento de cargo efetivo de carreira. Agora nós vamos voltar então a tratar da mudança promovida por essa lei no Estatuto dos Militares, no artigo 3º mais especificamente, para distinguir o que é o militar de carreira e o que é o militar temporário a partir do advento da Lei 13.954 de 2019. O parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto dos Militares traz agora expressamente previsto que é considerado militar de carreira aquele com vitaliciedade assegurada, vitaliciedade presumida ou estabilidade adquirida. Prestem atenção nesses conceitos, que eles são muito importantes para a gente definir agora a natureza jurídica do vínculo, os direitos e obrigações de cada categoria. Vitaliciedade só possui o oficial, vem previsto no texto constitucional. A lei agora exige, para classificar o militar como de carreira ou temporário, a vitaliciedade presumida ou assegurada ou a estabilidade adquirida. Agora, a lei distingue esse tratamento quando trata dos praças, quando trata dos graduados, já que ela não estabelece a possibilidade de estabilidade presumida, de possibilidade de estabilidade. Ela apenas considera de carreira aquele praça, aquele graduado que tem a estabilidade já adquirida. A estabilidade é um direito do militar previsto no artigo 50, inciso 4, letra A do próprio Estatuto, que determina que ao alcançar 10 anos de efetivos serviços prestados, o militar adquire essa estabilidade. Então, os praças e graduados, por força do novo dispositivo da lei, somente serão considerados militares de carreira a partir do momento que adquirirem estabilidade. Nós sabemos que estes militares a que refiro, esses militares que têm a possibilidade de adquirir estabilidade, ingressaram nas forças mediante aprovação em concurso público, com a finalidade de provimento de cargo efetivo de carreira, mas agora, em razão dessa redação, serão tratados, salvo as devidas proporções, como militares temporários. Quando eu digo que serão tratados como militares temporários, de maneira alguma eu estou igualando esses militares que ingressam na carreira militar através de uma das escolas de formação aos militares previstos no artigo 27 da Lei de Serviço Militar Obrigatório. Os direitos, as obrigações possuem as suas peculiaridades. O que eu digo é que não são classificados de carreira enquanto não adquirirem estabilidade. E aí eu abro um parêntese para dizer que o maior estágio probatório previsto na nossa legislação se refere ao período exigido pelo praça ou graduado para provar que faz jus a ocupar em caráter estável o cargo para o qual foi aprovado em concurso público. Mas retomando, qual o impacto dessa classificação então no sargento advindo de uma das escolas de formação? Por exemplo, no que se refere aos reengajamentos. Anteriormente, com essa conceituação de que se tratavam de militares de carreira, nós tínhamos as avaliações periódicas que fundamentavam o deferimento ou indeferimento dos seus pedidos de reengajamento, cujo resultado negativo era exceção à regra. A regra era conceder o reengajamento, não se concederia se houvesse questões demeritórias suficientes a ensejar o desligamento desse militar. Mas agora, ao menos para o judiciário, por força dessa conceituação de temporário, nada mais impede a força de negar a esse militar o reengajamento sem que ela tenha necessariamente que apresentar qualquer fundamentação robusta. Basta que ela diga, por exemplo, que no exercício do seu juízo de conveniência e oportunidade, entendeu que no interesse da administração não mais pretende reenganjar aquele militar. E ponto final.
Ao judiciário não cabe discutir o mérito do ato administrativo, não cabe discutir este motivo, os elementos discricionários que levaram a administração a prorrogar ou não o tempo do militar tido como temporário. O judiciário aprecia apenas os aspectos legais, mas agora, como a lei classifica esse militar como temporário, basta a administração, ao negar um reengajamento, dizer que, de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, no uso do seu poder discricionário, não possui mais interesse na manutenção daquele militar. Então, esse militar passa a ser tratado com todos os direitos do servidor efetivo, do militar de carreira, quando ele adquire 10 anos de serviço na forma estabelecida no Estatuto dos Militares. Da mesma forma que ocorre com os sucessivos reengajamentos dos militares oriundos das escolas de formação, as prorrogações de tempo dos militares temporários voluntários previstos no artigo 27 da Lei 4375 de 64 constitui ato discricionário. Muitos militares temporários acreditam que, após serem aprovados no processo seletivo e realizar aquele primeiro período de contrato, um ano, vão ter obrigatoriamente o seu tempo renovado até o limite de 8 anos. Muitos acreditam que possuem direito adquirido a permanecer na força por 8 anos e só não permaneceriam se tivessem baixo desempenho, alguma punição. Mas não é verdade. O militar temporário voluntário regido pelo artigo 27 da Lei 4375 de 64, quando aprovado no processo seletivo, ele possui direito apenas àquele ano inicial. As prorrogações posteriores são facultadas ao interesse da administração. Não existe direito adquirido de permanência de 8 anos. O que existe é a possibilidade de se prorrogar sucessivamente esse tempo até o limite de 8 anos. Outro ponto que merece destaque, que gerou muito e ainda gera muito questionamento, é a possibilidade do militar temporário estabilizar. Veja bem, eu não estou falando do militar estabilizável, que é aquele oriundo das escolas de formação, de sargentos. Não estou me referindo a estes militares. Estou me referindo aos militares regidos pelo artigo 27 da Lei do Serviço Militar Obrigatório. Então, em razão do decurso do tempo, seja por conta de licença maternidade, seja por manutenção de vínculo decorrente de demanda judicial, seja por permanência em razão de motivo de saúde, qualquer questão que tenha levado esse militar a ultrapassar o período limite de permanência de 8 anos, de 9 anos, em alguns casos de 10 anos, não dá a este militar o direito de se estabilizar. Por quê? Porque agora está expressamente previsto no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 6.880 que militar temporário não estabiliza. Então vamos agora analisar o tão mencionado artigo 27 da Lei 4365 de 64, que trata expressamente da figura do militar temporário voluntário. O artigo 27 estabelece que os comandantes das Forças Armadas poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar temporário de voluntários reservistas ou não. O parágrafo 1º desse artigo 27 já traz expressamente a questão das limitações etárias. A limitação para ingresso é de 40 anos e a limitação de permanência é de 45 anos. Então, o que antes era tratado pelo artigo 5º da Lei de Serviço Militar Obrigatório, que estabelecia o limite de permanência até o dia 31 de dezembro do ano civil em que o militar completasse 45 anos, cede espaço para o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 27, estabelecendo que o limite etário de permanência no serviço ativo para o militar temporário voluntário é de 45 anos. Bem, eu entendo que essa previsão expressa não vai colocar fim à discussão, apesar de tratar especificamente do militar temporário,
Por quê? Porque os regulamentos das forças, que provavelmente sofrerão alteração agora a partir do advento da Lei 13.954 de 19, eles previam que a permanência do militar temporário voluntário no serviço ativo era admitida até 31 de dezembro do ano em que completasse 45 anos de idade. Dessa forma, a nova redação da lei, em momento nenhum, no meu entendimento, entra em conflito com essa previsão regulamentar anterior, já que 45 anos, 11 meses e 29 dias são 45 anos. 45 anos ou 31 de dezembro do ano em que o militar completa 45 anos, são 45 anos. Ou seja, vai se permitir que esse militar mantenha-se no serviço ativo até a data do seu aniversário, até a data em que completa 45 anos, ou não vai se permitir que esse militar alcance a idade de 46? Vai se continuar praticando o limite temporal de 31 de dezembro do ano em que o militar completa 45 anos? Nós não sabemos. Nós precisamos aguardar o curso do tempo para ver como as forças vão lidar com essa inovação e também como o judiciário vai interpretar esse novo dispositivo. O que nós temos notícias é que, por exemplo, a aeronáutica já modificou essa prorrogação de tempo, limitando a data do aniversário em que o militar completa 45 anos de idade, não mais o dia 31 de dezembro desse ano. E por força disso, muitos já estão ingressando com demandas judiciais. O mesmo artigo 27 traz agora uma nova previsão, a possibilidade de contratação de militares temporários para exercício de cargo de oficial superior. Ela traz alguns requisitos adicionais para que esse cidadão possa ingressar nessa condição, trazendo também critérios etários diferenciados. Para esse tipo de contratação, para exercício de atividade compatível, para o exercício de atividade de oficial superior, o limite de idade de ingresso é de 62 anos e o limite de permanência é até 63 anos, não se aplicando esses limites se o convocado for exercer atividade relacionada à área de saúde, for médico, farmacêutico, veterinário. Os outros incisos do artigo 27 se prestam a estabelecer as condições, as exigências de formação para ingresso desses militares. Mas eu preciso destacar aqui também, para quem tem esse tipo de dúvida, que o artigo 27A estabelece que o tempo prestado como militar temporário, no qual houve recolhimento para o Fundo de Pensão Militar, ele é convertido em tempo para o regime geral da Previdência Social. Outra mudança promovida pela Lei 13.954 de 19 em relação aos militares temporários está contida no artigo 106 do Estatuto dos Militares, que trata das reformas ex officio. Nós já vimos que o militar temporário não estabiliza, mas ele pode ser reformado? O texto original do artigo 106 estabelecia que seria reformado ex officio o militar julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Esse texto não fazia distinção expressa entre militar temporário e militar de carreira. Mas agora essa redação cede lugar para uma nova redação que distingue sim a reforma do temporário para a reforma do de carreira. Então, esse critério anterior, que bastava o militar ser declarado incapaz definitivamente para o serviço ativo para que ele fosse reformado ex officio, se mantém exclusivamente em relação ao militar de carreira. Já para o militar temporário, houve a edição do inciso 2A do referido artigo 106, onde há previsão expressa de que somente será reformado ex officio o militar temporário que for declarado definitivamente incapaz para o serviço ativo, se a incapacidade estiver atrelada à previsão contida nos incisos 1 e 2 do artigo 108 do Estatuto dos Militares. Então, esse militar temporário só fará jus à reforma de acordo com o estabelecido no 106, inciso 2, letra A, combinado com o artigo 108, inciso 1 e 2,
se a sua incapacidade estiver diretamente relacionada a ferimento contraído em campanha ou na prestação de serviço de manutenção da ordem pública ou de doença adquirida e relacionada com serviço prestado em campanha ou na manutenção da ordem pública. À exceção dessas duas condições, somente será reformado ex officio o militar temporário declarado inválido, ressaltando que invalidez é a incapacidade definitiva para todo e qualquer serviço, seja de natureza militar, seja serviço público, seja de natureza privada, seja serviço civil. Então, recapitulando, o militar de carreira declarado definitivamente incapaz para o serviço ativo é reformado ex officio. O militar temporário declarado definitivamente incapaz para o serviço ativo só é reformado ex officio se a sua incapacidade estiver atrelada à previsão contida nos incisos 1 e 2 do 108, ou seja, ferimento ou doença adquirida em campanha ou na manutenção da ordem pública. À exceção dessas duas condições, será reformado se for declaradamente inválido e incapaz definitivamente para todo e qualquer serviço. Mas e se o militar temporário for declarado definitivamente incapaz para o serviço militar? Ele vai ser licenciado mesmo doente? Vai ser licenciado ao término do seu tempo de serviço. Não vai ter seu tempo prorrogado. Ele vai passar a condição de encostamento. Exatamente esse o termo utilizado pelo parágrafo 6º do artigo 31 da Lei 4375 de 64, que estabelece que nessa situação de encostamento, ele vai ser tratado de acordo com o previsto em regulamento, muito provavelmente vai ter assegurado o seu acompanhamento médico até o seu restabelecimento ou melhora de quadro, mas não vai ter direito à percepção de remuneração. Até a edição dessa lei, havia um contorno substancial de posicionamento no STJ de que o militar temporário licenciado por incapacidade para o serviço militar poderia retornar na condição de adido para tratamento de saúde com percepção de proventos. Mas essa jurisprudência se delineou antes da entrada em vigor da Lei 13954 de 19. Agora nós precisamos acompanhar e verificar se esse entendimento será mantido pelo Tribunal de Justiça Superior ou se vai haver modificação. Bem, a matéria é muito extensa, eu não tenho a pretensão de exauri-la nesse único vídeo, por isso eu trouxe aqui as questões mais rotineiras e mais relevantes, mas se você permanece com alguma dúvida, basta colocar em nossos comentários ou nos enviar através de uma de nossas redes sociais que faremos o possível para responder. Porque, como eu sempre digo, informação é tudo e para que você possa fazer uso de um direito é necessário que saiba que ele existe e a maneira de exigi-lo. Assim, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe porque ele pode ajudar mais alguém. Até o próximo vídeo.